abatida, angustiada, você veio para o lugar certo, porque Jesus, ele tem o bálsamo para passar na tua alma, e tu saíres alegre dizendo, fui visitada pelo Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agradeço também a Deus pela vida da nossa pastora Cristina e pelo convite, né, que nos foi feito, e pela honra também de estar convosco aqui nesta noite. Amém? Eu convido a todos que têm Bíblia para abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 31. Quando foi me feito o convite para trazer a palavra desta noite, perguntei à pastora Cristina qual seria o tema. E ela disse, fica ao seu critério. E durante esses dias, eu orei ao Senhor, me orei, e ao coração muitos temas. Mas teve um que o Senhor falou fortemente ao meu coração. E é sobre esta palavra que eu vou compartilhar convosco nesta noite. O tema é, mulher, onde está o teu valor? Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor me deu. E sobre esta palavra nós vamos falar. Provérbios 31 e o 10. Eu gostaria que todos lessem juntas. Quem não tem Bíblia, fique perto de quem tem Bíblia. Em uma só voz, vamos ler este versículo. Amém? Vamos lá? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. Mais uma vez. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. Amém? Amém. Poder sentar. Já foi orado e eu continuo precisando das vossas orações. Somos inteiramente dependentes do Senhor. Irmãos, irmãs, valor significa merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Os valores humanos são valores morais que afetam a conduta das pessoas. E valores morais são conselhos onde adquirimos ao longo da nossa vida, com base nos ensinamentos dos nossos pais e da comunidade da qual estamos inseridos. Nós vivenciamos dias em que estamos em crise de valores. A boa moral para muitos já não existe mais. Muitos pais não têm mais aquele cuidado de ensinar os seus filhos a boa conduta, a boa moral, a valorizar a essência da vida, o pudor, a reputação. Vivenciamos dias em que as pessoas não têm mais a preocupação de serem valorizadas por aquilo que elas são, mas elas querem ser valorizadas por aquilo que elas têm, sim ou não? Para muitos, só tem valor, você só tem valor se você tiver algo para oferecer. Se você não tiver, você não tem valor e não importa pela mulher virtuosa que você é, pela conduta que você tem, pelo que você faz. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, mesmo que alguém não te dê valor pelo que você é, mas zele para que os valores sejam cada vez mais inseridos na sua vida e alguém olhe para você e diga, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai uma santa jovem de Deus. Eu conheço, sei que ela tem dado testemunho, é alguém que faz a diferença. Deixe o nome de Jesus ser glorificado na sua vida. Portanto, nesta noite, faça valer a oportunidade que está aqui, mas eu também te digo, faça valer o nome de Jesus que há em você, porque você é a semelhança de Deus e você foi chamada para vencer, você foi chamada para seguir as pisaduras do Mestre, você foi chamada para dar exemplos de mulher santa de Deus. Onde está o teu valor? Vemos cada vez mais na mídia, as mulheres não se valorizam mais. Qualquer comercial tem que ter uma mulher seminua. As danças, só
misericórdia de Deus que não tem nem condição de nós muitas vezes assistirmos alguma coisa na TV em relação a isso aí, porque o sensualismo cada vez mais imperando, e as mulheres fazendo isso, e às vezes eu digo: Senhor, tem misericórdia destas vidas, porque o diabo faz as pessoas passarem por situações constrangedoras, e para elas estão achando que estão fazendo bonito. Mas para quem tem a visão de Deus, para quem tem o olhar de Deus, sabe que aquilo é uma vulgaridade, perda de valores. E nós, como santas mulheres de Deus, devemos ensinar as crianças, as jovens, a se preservarem santas, a conservar os seus corpos santos, porque você é templo de Deus e morada do Espírito Santo de Deus. E toda mulher, por si, ela já tem a sua sensualidade, ela já tem a sua feminilidade, e ela não precisa mais estar se expondo, estar se ridicularizando para dizer que é feminina. Não, o que nós precisamos é do brilho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glórias a Deus, para sermos mulheres vitoriosas. Mulher vitoriosa é mulher de valor. Mulher de valor é mulher vitoriosa, porque o Espírito Santo de Deus se move em sua vida. Você que é mãe, se preocupe em ensinar a boa moral aos seus filhos. Aonde eles estão? Com quem estão? O que estão conversando? Irmãos, há tempos passados, tinha duas meninas brincando e podia se dizer: não, elas estão brincando, pode deixar lá. Mas até se tem duas meninas ou dois meninos brincando, as mães têm que ficar de olhos. Tem que ficar de olhos abertos, porque o diabo está cada vez mais infiltrando no meio das crianças e adolescentes aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus, aquilo que é abominação ao Senhor. O homossexualismo está imperando, e as mães, as santas mulheres de Deus, têm que estar em vigilância, ensinando e alertando os seus filhos, porque a mídia está mostrando que cada vez mais é normal, é normal, é normal. Mas a Bíblia nos alerta, e ela nos diz que Deus, ele fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Ensina ao teu filho no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Aquilo que você ensinar, de acordo com a palavra de Deus, vai ficar plantado lá no coração. E quando o diabo, as oferendas satânicas vierem à tona, ele ou ela vai dizer: mas minha mãe me ensinou diferente, eu aprendi diferente. Faça o culto doméstico na sua casa, chame os seus filhos para sentar à sua volta, louve a Deus com eles, ensine-os a amar a Deus, ensine-os a honrarem ao Senhor. Porque muitas vezes diz: mas cresceu no Evangelho. Mas será que cresceu no Evangelho ou dentro da igreja? Porque muitas vezes os pais lançam a responsabilidade para a liderança da igreja, onde a base tem que ser em casa. A boa moral. Se os filhos em casa forem bem ensinados, eles vão ser uma bênção na igreja, vão ser uma bênção na escola, vão ser uma bênção no trabalho quando crescerem, vão ser uma bênção na faculdade, vão ser uma bênção para a sociedade. Por quê? Vemos tanta violência por aí imperando, e a falta de respeito para com os mais velhos, para com os líderes, porque a boa moral está se acabando. Os valores estão sendo invertidos. Aquilo que se proibia não se pode proibir mais. Aquilo que era errado tornou-se certo. Mas aqueles que conhecem a palavra do Senhor sabem que Deus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Glória a Deus. Os tempos mudam, as épocas mudam, as gerações passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos fala sobre Eva. Quando ela estava lá no jardim do Éden, e ela estava ali sendo assediada pela serpente, porque Deus tinha dado a ordem
que podia comer de qualquer árvore ali, do fruto de qualquer árvore. Mas da árvore do conhecimento eles não podiam comer, porque no dia em que comessem, certamente morreriam. Mas será que é diferente em nossos dias? Será que o pecado muitas vezes não atrai? Convida? Mas queremos salientar nesta noite que o pecado aparentemente pode ser bom, como dizem Provérbios, que há caminhos que o homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. As consequências do pecado são drásticas. E muitas vezes são caminhos sem volta. Eva, ela deu ouvidos, porque ela desejou no seu coração ter o conhecimento e ser igual a Deus. Já não bastava usufruir de todas as bênçãos que Deus tinha dado ali no jardim. Já não bastava ter a visitação do Senhor e ouvir a voz de Deus a cada entardecer. Mas ali no momento em que ela comeu, os seus olhos eles foram abertos, porque eles andavam nus, mas não tinham vergonha da sua nudez, nem tinha maldade nisso. Mas a partir do momento em que Eva pecou, ela deu o fruto a Adão, à igreja. No versículo 11 do capítulo 3, que disse Deus, que mostrou quando eles ali estavam nus. Vamos voltar para o 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então o que? Passaram a ter a nudez. E naquele momento, quando eles viram Deus, eles pegaram folha da figueira, eles fizeram ali testes para si, aventados para si. Posteriormente, Deus ele fez roupa de pele de animais para aquele casal. Porque Deus sabia que a partir dali, o pecado ia imperar através da sexualidade. E muitas vezes, vemos em nossos dias, mulheres crentes se vestindo com indecência. Mulheres crentes se descobrindo. Mas o que é bonito tem que se mostrar. Mostra o seu esposo. Não para o mundo, para você passar e pessoas que não temem a Deus ficarem lhe desejando. Mostre o que é bonito para o seu esposo. Conserve-se santa e vista-se como santa mulher de Deus. Porque a nudez daquele casal foi coberta. Então Deus ele quer que estejamos cobertas, se vestindo com decência e com pudor. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Eva deu ali no fruto para Adão. E Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Nós observamos com esta palavra, irmãos, que muitas vezes pela falta de sabedoria de uma mulher, um homem, uma casa, pode vir a ruína. Deus, ele incumbiu a responsabilidade à mulher para estar lá, ajustando as coisas do lar, para ver o que está fora, para trazer a concordância, para trazer a harmonia ao lar. E muitas vezes a mulher, ao invés de fazer isso, ela peca e faz com que o seu cônjuge também, aqueles que são crentes, saiam da presença de Deus. E às vezes por coisas tão banais. Hoje eu ouvi uma irmã me dizendo, um casamento de, acho que uns 20 anos. E porque o esposo queria ir para um lugar e a esposa não queria que ela fosse, disse: se você for, você não volta mais. E ele não ia voltar mesmo. Irmãos, muitas vezes falta diálogo entre os casais. Falta-se diálogo, e pela falta de diálogo, muitas famílias, muitos lares estão se desmoronando. Chegue para o seu cônjuge e expresse aquilo que você sente. Mas ele é um homem agressivo, ele não me ouve. Ore a Deus antes. E Deus lhe dá palavras sábias. E você irá falar e ele irá ouvir. E aquilo que estava em uma perturbação vai se gerar uma paz ali. E o Espírito Santo de Deus vai atuar.
Deus. Aleluia. Leve coisas boas para a sua casa, para o meio da sua família. Ajude o seu esposo a construir, juntamente com você, um lar de paz, um lar de comunhão, um lar de felicidade. Não use de insensatez como usou Eva. E aí um fica acusando o outro. Mas é ela, mas é ele. E no final ninguém tem razão. Por quê? Porque não se ouve um diálogo. Mas eu não quero estar falando aqui nesta noite de pessoas que não acertaram. Eu quero falar nesta noite de mulheres de valor. De mulheres que fizeram a diferença. E eu gostaria de falar sobre Débora. E Juízes no capítulo 4. Nós não vamos ler porque a hora está passando muito rápido. Fala de uma mulher que era mulher, esposa, mãe, profetisa e juíza. Se tinha tempo para tudo isso? Mãe, esposa, profetisa e juíza. Débora, aquela mulher que se destacou ali naquela época e foi a única mulher juíza. E ali o povo de Israel, devido à desobediência, estava ali distante do Senhor. E Deus tinha entregue ali o povo de Israel nas mãos do rei Jabim, que era o rei de Canaã. E o povo estava sendo oprimido por 20 anos. Imaginemos, o povo ser perseguido durante 20 anos. Mas a Bíblia nos diz que houve um momento em que o povo de Israel clamou ao Senhor. E quando o povo clama a Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve a oração de um coração quebrantado. Deus, Ele ouve o clamor daquele que Ele pede com sinceridade. E quando há sinceridade no nosso coração, Deus, Ele resolve agir ao nosso favor. Então foi assim que aconteceu. Aquele povo estava oprimindo o povo de Deus durante 20 anos. Mas Deus levantou a Débora, uma mulher que, apesar da sua dedicação à família, ela dedicava o seu tempo a Deus, a estar na presença de Deus, a ter comunhão com Deus, a ter intimidade com Deus. Ela reservava o seu tempo ali para estar em oração diante do Senhor. E Deus falava com ela, e aquilo que Deus revelava para ela, ela transmitia para o povo, e o povo era edificado. Glórias a Deus. E chegou um momento em que Débora, ela mandou chamar Baraque, e ali lhe passou a mensagem que Deus havia falado. E ali houve uma compreensão, né, daquilo que eles deveriam fazer. Interessante que naquela época a mulher não podia fazer muita coisa em referente à liderança. Mas quando Deus escolhe, como alguém diz, está escolhido. E operando Deus, ninguém pode impedir. As propriedades peculiares de Deus, temos um valor muito grande para o nosso Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Interessante de tudo é quando Débora chamou a Baraque para ir guerrear. No versículo 8 do capítulo 4 de Juízes, ele diz assim: certamente irei eu contigo. Porém, melhor dizendo, no versículo 8, então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Será que essa mulher tinha credibilidade? Aí no versículo 9 ela disse: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor fenderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Queres. Ela ali já tinha dito o que Deus ia fazer. Em nossas palavras, a batalha vai ser ganha, mas a honra não vai ser tua, Baraque. Não irão ouvir dizer que foste tu que fizeste a guerra e derrotaste o nosso inimigo. Mas Deus assim fará através de uma mulher. E esta mulher foi Jael.
Eles foram ali ao combate. Deus mandou que todos os inimigos ali ficassem concentrados ali. Eles foram mortos. Depois, o Císera, ele quando viu que tinha perdido mesmo, ele saiu, não é, desesperado, procurou se esconder na tenda ali de Israel. E quando ele estava dormindo, muito cansado da guerra, Jael veio e deu cabo à vida daquele homem. E a palavra de Deus, ela se cumpriu. Irmãos, que o exemplo de Débora vira valer na nossa vida. Que nós sejamos donas de casa, que nós sejamos esposas e mães, mas que nós também não esqueçamos de fazer o nosso altar na nossa casa. Que nós não esqueçamos de buscar ao Senhor, de colocar a nossa casa nas mãos do Senhor. A coragem daquela mulher foi uma coisa muito admirável. Ela, como mulher, ela podia se acovardar, mas ela sabia quem estava com ela. E quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus vence a maioria. Quem tem Deus tem ousadia. Quem tem Deus vai ao combate. Quem confia no Senhor não pode ser abalado. Quem tem Deus é mais que vencedor. Porque Ele nos chamou para vencer. E quando colocamos Deus à frente das nossas guerras, nós não somos perdedoras, mas sim vencedoras em nome de Jesus. Porque o general dos generais está à nossa frente. Provérbios 31, versículos 8 e 9. A mãe do rei Lemuel disse para ele: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Foi isso que com muita coragem aquela mulher fez. Ela julgava a causa do povo, mas foi ao combate em favor do povo. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus ideais. Não baixe a cabeça, mas tenha coragem, porque Deus, Ele não chamou covardes, mas chamou sim os corajosos para lutar, para vencer. Agora não lute na sua força, mas lute na força do Senhor, seu Deus. Seus inimigos são muitos, assim como eram ali os inimigos do povo de Deus. Eram maiores, eram 900 que foram ao combate em Canaã. E lá de Israel só foram bem menos. Mas melhor dizendo, foi Baraque, Débora e alguns outros com eles. Mas eles venceram na força do Senhor. Então mesmo que você esteja sozinha diante das pelejas, porque há momento na nossa vida que a gente olha para um lado e para o outro e diz: Deus, estou eu sozinha aqui. Mas porque Deus, Ele quer tratar com você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer lhe ensinar algo. Então busque ao Senhor. Seja sincera diante de Deus. Faça como Débora, se levante e vá à peleja em nome de Jesus. Não fique prostrada. Débora, ela podia dizer: mas eu como mulher vou à peleja com o homem aqui. E ainda ele disse: eu não vou, ele não vai. Mas ela tinha a convicção que havia um chamado específico de Deus para ela. Mas você pode dizer: mas eu não tenho valor. As pessoas nem me veem, meu esposo não me vê, mas Deus me vê. Glória a Deus. Eu faço tanto, meus filhos não valorizam o que eu faço, mas o Senhor está vendo. E tudo está sendo registrado no livro das obras. Julgue com sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Lute com garra. Aonde que estão deixando a depressão entrar no seu coração? Mas Débora, a depressão não tinha espaço para entrar na vida dela, não. Porque se vier de novo, aquela Débora, ela se visse a dificuldade, mas ela sabia que tinha um Deus no céu, que tinha convocado, que tinha escolhido para a peleja. Nesta peleja não tens que pelejar, mas parais, estáis quietos, porque Deus há de pelejar por vós. O que temos que fazer é estar em oração, porque muitas vezes não temos que lutar com
contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Que perturbação, Deus, você não vê, mas ore e repreenda quem está por trás daquela perturbação e clame a Deus por paz. Seja uma mulher corajosa, porque assim Débora foi. Eu gostaria de falar de uma outra mulher de valor que se destacou pela sua perseverança. Esta mulher se chamava Ana, esposa de Eucana. Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. A Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Uma vez por ano ele ia para Siló para adorar. E quando iam aquele caminho, Penina com seus filhos estavam ali. E começava, a Bíblia diz que ela insultava excessivamente a Ana. Imaginemos, ter alguém na sua casa que ele insulta todos os dias, querendo tirar a paz, querendo tirar a comunhão que você tem com Deus. Mas Ana, ela foi perseverante. E o que me chama a atenção é que Penina, ela se achava que prevalecia sobre Ana porque tinha filhos e Ana não tinha. Porque naquela época as mulheres que não eram mães, elas eram desprezíveis. Era como se Deus tivesse rejeitado. E era uma honra para as mulheres terem filhos. Mas o que Penina não sabia era que tinha sido Deus que havia cerrado a madre de Ana, preparando aquela mulher para um ser que viria revolucionando os tempos naquela época. O homem que seria profeta, sacerdote e juiz. Este homem se chamaria Samuel. E ele foi o último juiz de Israel, porque depois já veio o tempo da monarquia. Alguém pode até não te entender e não compreender o que estás a passar. Pode ser humilhada, pode ser escanteada. Alguém passa, meneia a cabeça para o teu lado, não te dá valor, não te compreende, sorri de ti, zomba de ti, mas cale a tua boca, use de sabedoria e faça como Ana, dobre os joelhos na presença do Senhor, porque aquela mulher, ela tinha tudo para ser uma mulher revoltada, ela tinha tudo para abandonar o seu esposo e dizer, vou viver a minha vida sozinha, mas ela foi perseverante. Aleluia. Glórias a Deus. Ela foi perseverante. Aleluia. E quando chegava o momento do sacrifício, que Eucana chegava e ali dividia as porções para os seus filhos, para Penina, a maior porção ele dava a Ana, como fosse assim, querendo preencher e mostrar para ela que o amor que ele tinha por ela podia fazê-la superar a falta que ela tinha de um filho. Mas nem assim Ana se sentia preenchida. E eu acho lindo quando Eucana disse para Ana, no versículo 8 do capítulo 1 de 1 Samuel. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Será que este homem amava esta mulher? Em Provérbios, no capítulo 31 e o 11, diz que o coração do seu marido está nela confiado, e a ela não lhe falta nenhuma fazenda. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que quem acha a mulher, acha a benevolência do Senhor. Aquela mulher, ela decidiu entrar no caminho da oração. Enquanto era zombada, ela chorava e se angustiava, mas ela resolveu orar. E a angústia era tão grande no seu coração que ela só conseguia balbuciar com os lábios. E o profeta Eli começou a olhar de longe e achou que ela estava embriagada. Mas ela disse para ele, sou eu uma mulher angustiada e atribulada de espírito. Mas ela fez a coisa certa, estava derramando seu coração como cera na presença daquele que
vida, o Senhor mudou a história dela. E quando ela saiu dali, o profeta disse: seja ouvida e feita conforme a tua petição. A convicção que ela tinha que Deus tinha ouvido a sua oração e que a resposta viria, que ela resolveu não chorar mais. E Deus visitou a Ana. E a mulher que não tinha nenhum filho, o Senhor fez gerar muitos filhos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Levante a sua cabeça. Glória a Deus. Persevere. Está difícil, mas não desista. A vitória não é para aqueles que param, nem para aqueles que voltam, mas para aqueles que avançam. Glória a Deus. Se as portas estão pequenas, não pare. Deus, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, é o teu socorro e presente na hora da angústia. Se muitas vezes a fé te falta, mas diga: Senhor, me ajude. Está difícil, Senhor, mas eu creio que tu estás comigo para me ajudar. O Senhor não te abandonou. O Senhor não se esqueceu de ti. Se a resposta está demorando chegar, mas ela chegará. Ele me achega. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Passe pela prova cantando, passe pela prova orando, passe pela prova jejuando, passe pela prova dizendo que Deus ele é grande, passe pela prova confiando que Deus está com você, mulher. Talvez você se sinta assim dentro do seu lar. Tem uma menina lá te insultando todos os dias, zombando de ti, te menosprezando, querendo tirar a tua paz. Talvez essa menina seja teu filho, talvez essa menina seja teu esposo, talvez seja a filha, talvez seja o vizinho, talvez seja um parente teu. Mas dobre os joelhos em oração e clame, e saiba que Deus, Ele vai mostrar que é contigo, porque pensam que estão tirando a tua paz, estão querendo te atingir, te destruir. Aleluia. Mas és escolhida de Deus, és menina dos olhos de Deus, e quem mexe comigo está mexendo com o Senhor, e quem mexe com fogo se queima, porque Deus ele é fogo. Glória a Deus. Espere o agir de Deus. Glória a Deus. Persevere. Não desista. Avance. Deus é aquele que te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Muitas vezes a angústia é tão grande no teu coração e tu vais deitar e diz: Deus, como vai ser amanhã? Como vai ser amanhã, Deus? Mas no amanhã você se levanta e mais uma vez Deus ele mostra que é contigo. Porque você pensa que não vai ter mais forças para suportar, para prosseguir. Mas Deus ele tem te sustentado. Persevere, mulher de Deus. O seu valor está na sua perseverança. Não entregue os pontos. Se o filho está rebelde, não entregue os pontos. Se a situação está difícil, não entregue os pontos. Não entregue o seu lar. Não entregue o seu lar ao Deus da glória. Porque se você deixar de perseverar, vem o inimigo e vem para destruir. Mas está repreendido no nome de Jesus. Porque sua família, a sua casa é do Senhor Jesus. O inimigo vem e deste, mas ele tem que bater
tremam os lábios. Será que é diferente conosco muitas vezes? Pegue sua harpa. Eu descobri uma harpa muito poderosa. Não sei se vocês usam harpa, cantor. Pegue sua harpa. Cante um, cante dois. No primeiro hino, não vai nem sair o som da tua garganta. Você vai parar, engole as lágrimas e canta novamente. Engole e canta, mas cante. Cante um, cante dois, cante três, cante quatro, cante cinco. Vá cantando. Você vai começar cantando muito angustiado, mas quando você parar de louvar, sua alma vai estar renovada. Glórias a Deus, o teu louvor estará subindo até a presença de Deus. E através do teu louvor, as muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deixe o seu louvor incomodar o inferno. Através do louvor, Deus pode falar com alguém. E a sua própria alma vai ser alimentada em nome de Jesus. Persevere. Já foi falado de Abigail, mas eu gostaria de dar uma outra pincelada. 1 Samuel capítulo 25. Abigail, ela se destacou pela sua sabedoria. Quem pode dizer amém? Amém. Provérbios 14, o primeiro diz que toda mulher sábia, ela edifica sua casa. A tola destrói com suas próprias mãos. Abigail tinha um esposo, Nabal, como foi dito aqui, filho de Belial. Homem que não temia a Deus. Homem que tem um coração mau e perverso. Mas o que me chama a atenção, no versículo 3 de 1 Samuel, no capítulo 25, leia aí na sua Bíblia. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento. Repitamos, bom entendimento. E formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. Era aquela mulher que tinha sabedoria. Aquela mulher que sabia contornar a situação. E como já foi falado aqui, Davi ele estava no deserto e mandou que 10 dos seus moços eles fossem até o Carmelo. E ali pedissem na casa de Nabal alimento ali para aqueles que estavam com ele. Mas Nabal ele se negou. No versículo 10, Nabal respondeu aos criados: quem é Davi e quem é este o filho de Jessé? Muitos servos saem na casa e cada um foge ao seu senhor. Versículo 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas vezes que degolei para os meus tosqueadores e o daria para os homens que eu não sei de onde vem? Mas ele não sabia em que situação ele estava se metendo. Porque aquele que não tem sabedoria, ele vive em situações adversas. E se não tiver alguém ali intercedido por aquela pessoa, o fim é trágico. Mas glória a Deus que ele tinha uma mulher que tinha entendimento, ele tinha uma mulher que tinha sabedoria, uma mulher que estava edificando a sua casa, enquanto ele destruía, ela edificava. E um daqueles moços, quando chegaram até Davi e falaram para ele que Nabal tinha se negado de alimentá-los, Davi enfureceu-se, chamou 400 dos seus homens para irem afiar as espadas, para irem destruir a casa de Nabal, e disse que nenhuma criança só ficaria. Quer dizer, pagaria ele e os inocentes pelo erro, pela incoerência dele. E Davi deixaria 200 homens ali tomando conta, não é, das bagagens. Mas um dos moços, Deus ele sempre manda um mensageiro, não é, para alertar. Deus ele cuida dos seus. Deus ele não deixa que a ruína venha para nós e que nós paguemos o preço para Deus pela desobediência de alguém. Porque Deus ele vela pelos seus. Então Deus tocou no coração de um moço. Ele foi até Abigail e contou toda a história.
Interessante é que Abigail apressou-se. No versículo 18, ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 faixas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Então aquele homem pegou, a sua esposa levou a abundância. E chegando perante Davi, ela mandou logo os moços na frente, e ela foi atrás deles. E quando se aproximou de Davi, ela humildemente abençoou a Davi, pediu desculpas, pelo que estava acontecendo. E ali aconselhou a Davi. Davi gostou muito de ouvir aquela mulher, porque as palavras, elas ditas no tempo certo, elas, como Provérbios 25:11 diz, elas são como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Então aquela mulher usou ali de sabedoria. E ela conversando com aquele rei, com aquele homem que já tinha sido o rei, mas não exercia ainda a função de rei, ele gostou muito de ouvir aquela mulher. Aceitou o que ela levou. E ela voltou, despediu-se e voltou para casa. E quando ela chegou em casa, encontrou seu esposo embriagado. Veja a situação. Encontrou seu esposo embriagado. Ela não chegou e foi afrontá-lo, não. Mas você bebeu, é uma situação dessa, eu tenho que resolver sozinha, e você vai prestar comigo, a nossa casa ia ser destruída, e você não veio. Não, mas ela se calou, esperou o momento certo. Quando acordou que o efeito do vinho já havia passado, no dia seguinte, aí ela disse toda a história. Aí veja, no versículo 36, na parte B, o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande até a luz da manhã. E sucedeu, pois, que pela manhã, ouvindo já saído de Nabal vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E quando ela falou para ele o que foi que aconteceu, se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Ficou inerte. Porque Deus resolveu tratar com aquele homem. Mulher de sabedoria, mulher de valor, ela tem dono. E o seu dono é Jesus. Glória a Deus. O homem muitas vezes pensa que pode. Ele se esquece que Deus, quando ele criou Adão e viu que Adão estava só, ele disse: far-lhe-ei uma adjutora como que esteja diante dele. Far-lhe uma ajudadora. Só que muitos homens esquecem que as mulheres são suas ajudadoras. Aí querem ter as mulheres como suas escravas. Eu já ouvi, inclusive eu fui até testemunha desse casamento, e depois, conversando com a esposa, ela disse que ele me disse que casou comigo para eu servi-lo. Mas será que não tem que haver um compartilhamento? Se um está ocupado, o outro ajuda o outro? Será que não deve ser assim, um cuidando do outro, um ajudando o outro? Não a mulher também fazer do esposo, não é escravo, porque tem mulheres que quem manda na casa é ela. A voz tem que ser dela, e não pode ser assim. O marido é a cabeça. Mas não quer dizer que esta cabeça tem que pisar no corpo. Não é verdade? Tem que haver concordância. E para a glória de Deus, a última vez que eu os vi, fui lá, ele ajudando, e ajudando o criador do menino, ajudando, que você está de parabéns. Porque o casal tem que ser assim. Quem ama, cuida. Quem ama, ajuda. Não é verdade? Quem ama, zela. Como é que o esposo vê a esposa cansada lá e fica sentado lá, que ele era assim: traga aqui, bote aqui, faça assim. E não pode ser assim, amadas. Tem que haver um compartilhamento. Embora difícil muitas vezes incutir na mente de determinados homens. Não é? E a Abigail era aquela mulher que possivelmente passava por isso. Nabal era aquele homem que tudo tinha que ser do jeito dele.
que aquele homem arrogante, Deus tratou com ele. Glória a Deus. Deus usando aquela mulher, né, com sabedoria, disse o que tinha feito. Ele ficou lá sem poder fazer nada. E depois de 10 dias, sabe o que aconteceu? Aquele homem morreu. Aí eu pergunto, onde estava a arrogância? Onde estava a prepotência? Onde estava a valentia? Mulher de valor e tem sabedoria. É mulher vitoriosa. Glória a Deus. Talvez você passe por isso no seu lar. Homem ignorante, homem incompreensível, homem que não se dobra, homem que não se rende, que quem manda só é ele. Você não vê a cor do dinheiro dele para nada, ele não te dá nada, não te dá nem carinho, não te dá amor, não te dá compreensão, não dialoga contigo, só serves para servi-lo. Mas saiba que Deus pode ter um encontro com o homem, ao invés de fazer como ele fez com Nabal, que matou Nabal, ele pode converter e este homem se tornar uma bênção para ti. E tu podes dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você caminhar de mãos dadas com ele, dizendo, meu filho, qual a roupa que você vai hoje? Meu filho, você está uma bênção de bonito. Vamos para a casa de Deus adorar o Senhor, porque Deus é Deus de transformação. Glórias a Deus. Aquilo que não podemos fazer, o Senhor, Ele faz. Porque Ele é Deus do impossível. É crer. Essa de sabedoria, não insulte. Como foi falar aqui para a nossa irmã? Muitas vezes é difícil sermos afrontadas, sermos escarnecidas e ficamos lá caladas, como que nada estivéssemos ouvindo. Mas muitas vezes, pelo nosso silêncio, Deus, Ele trata com ele. Não é verdade? Ele vê a diferença, porque você serve a Deus, ele não serve a Deus. Então ele tem que ver a diferença de Deus na sua vida. Meu Deus, eu nem olhei a hora. Ainda temos que falar sobre Esther, vou falar bem rapidinho. E depois, o que aconteceu? Nabal morreu e Abigail casou com Davi. Esther, ela destacou-se pela sua determinação. Todos conhecem a história de Esther, aquela jovem que perdeu pai, perdeu mãe, foi arrancada pelo seu filho Mardoqueu. Ela foi escolhida para estar na corte real, tornou-se rainha, tornou-se esposa do rei Assuero. Havia o seu primo que estava ali todos os dias, ali à porta do palácio, querendo saber notícias de Esther. Havia um homem chamado Amã, e este homem se irritava com Mardoqueu, porque ele não se curvava diante dele, projetou contra o servo de Deus, falou com o rei, fez uma sentença, e com esta sentença era para que os judeus fossem mortos. Esther, sabendo disso, ela convocou o povo para estar 3 dias em jejum e oração, e naquela época só podia estar diante do rei se o rei levantasse o cetro. Mesmo como esposa, só podia estar com ele, diante dele, se ele mandasse chamar. Se ele não mandasse chamar, podia morrer. Mas a convicção, a determinação de Esther era tão grande que ela disse mesmo, veja aí no versículo 16, no capítulo 4 de Esther: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com ele, ainda que não é segundo a lei. Agora ouça: perecendo, pereço. Perecendo, pereço. Mesmo não sendo chamada pelo seu esposo, ela, pelo povo, ela determinou ir, porque ela também era judia. E se os judeus fossem mortos, ela também iria ser morta. E a convicção que ela tinha no seu coração de lutar pelo seu povo era grande, que ela disse: perecer, pereço. Mas ela foi. E Deus, quando está à frente, Ele derruba as barreiras, Ele tira os empecilhos e dá vitória ao seu povo. Glórias a Deus. Quando o rei viu a rainha, ele perguntou o que ela queria, que até metade do reino, vejam só, irmãs, até metade do reino ele disse que daria para ela. Aquela mulher foi ouvida, o nome de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, foi glorificado, porque aquele homem
queria exterminar o povo judeu, ele que morreu, não é? No lugar daquele servo de Deus que morreu, que estava ali. Então, tenha também determinação, haja em favor da sua família. Se algo estiver acontecendo que você precisa que precisa de uma mudança, jejue, ore, porque o milagre de Deus pode acontecer. Ela disse: se perecer, pereço. Você diga: se tiver que morrer pela minha família, eu vou morrer. Mas estarei aqui pelejando em determinação, em jejum e oração, e crendo que Deus ele vai agir. Glória a Deus. A Bíblia fala em Atos, capítulo 9, versículo 36 a 46, sobre uma certa mulher chamada Tabita, que traduzida era Dorcas. Ela era discípula, foi a única discípula, e aquela mulher, ela praticava a solidariedade. Ela fazia túnicas, estou bem rapidinho agora, correndo por causa da hora, para fechar. Ela fazia túnicas, e essas túnicas ela dava para os pobres e para as viúvas. E Provérbios 41:6 diz, Isaías 46:1 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Vamos dizer juntas: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Provérbios 31:20 diz que a mulher de valor, ela abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Então aquela mulher, ela estava vendo ali a necessidade daquelas viúvas, dos pobres, fazia túnicas. E aquela mulher adoeceu e morreu. E o pranto foi muito grande do povo, das viúvas, porque aquela mulher ajudava, aquela mulher parava para ouvir a necessidade do povo. Porque, irmãos, como eu falei aqui no início, só se vale quando se tem. Quantos pobres que muitos passam de largo, né? E nem ouve, nem para ouvir, ninguém ajuda, ninguém dá nada, é só escanteia. Mas aquela mulher era de um algo diferente. Ela parava para ouvir e ajudar. E por causa da petição daquelas viúvas, daqueles pobres e necessitados que ela ajudava, mandaram chamar Pedro. Pedro orando, mandou que o Espírito da vida voltasse. E aquela mulher pôde viver novamente. Jesus ressuscitou aquela mulher. E Pedro foi e entregou-a novamente. E houve grande alegria e admiração. Em breves palavras, sejamos solidários, ajudemos, compartilhemos aquilo que Deus ele nos dá. Porque quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quem ajuda, a mudança de Deus virá para a sua vida. Seja uma mulher ajudadora. Veja as necessidades. Não estou dizendo aqui que você vai ter que dar o que você tem. Porque se você der tudo que você tem, você vai ficar sem nada e depois não vai ter ninguém para lhe ajudar. Mas aquilo que Jesus ele lhe deu, compartilhe com quem tem necessidade. Nunca negue um alimento a quem está com fome. Nunca negue uma ajuda para quem precisa. Porque quanto mais você dá, mais a abundância de Deus virá para você. Você não vai ter isso. Aleluia, glória a Deus. Você já deu uma roupa e eu pus para você, ou 3. Você já deu uma cesta básica.